Almas Crucificadas, pelo Espírito. Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 6º, A Execução das Leis Supremas. Continuação. Decorreram alguns dias após o catastrófico infortúnio de Dioneia, cujo esmorecimento era patente, sentindo-se incapaz de reagir contra o destino adverso, indiferente a tudo quanto ocorria no lar onde se encontrava. Certa noite, após muitas horas de graves apreensões, foi ela chamada à presença de Cláudio Solano, que já estava no conhecimento do que soubera o emissário expedido aos Solares. Senhora, falou ele visivelmente emocionado, deveis ser forte para receber mais uma decepção, pois não vos faltará, em hipótese alguma, o auxílio fraterno de que necessitais presentemente. Vossas palavras me apavoram, Domine. Tendes ânimo sereno, senhora, pois tudo quanto vos sucede será remediado. Estou ansiosa por saber a verdade. Estou preparada para todos os infortúnios. Não temais apunhalar meu coração. Concentrai a vossa energia moral, senhora. Os genitores daquele que foi vosso esposo dispuseram do lar do cisne e desapareceram, afastando-se para local ignorado. O mensageiro que enviamos foi tratado com rispidez pelo atual proprietário do castelo e até ouviu referências desabonadoras. Valei-me, Pai do céu, parece que vou enlouquecer. Será crível que Márcio Tassiano, que sempre julguei alma nobilíssima, espoliasse o netinho? Por mais acerba que seja, a revelação é real. Senhor, estou em lastimável contingência. O derradeiro haver que possuo é constituído por umas geeiras de terra, onde esteve edificado meu lar. Pertencer-lhe-á, desde que eu possa indenizar ao generoso Clodoveu de Xerxes a acolhida, e conseguir o suficiente para ir em busca de um tio materno, que espero que não me expulsará de sua presença, compadecido de meus infortúnios e os do meu pequenino Lúcio. São dignos os vossos projetos, mas, senhora, lembrai-vos de que, em situação próspera, possuidor de incalculável opulência, eu me encontro também em dolorosa conjuntura, pois estou quase totalmente cego, prestes a resvalar no abismo do suicídio. Bem vede, senhora, que sou mais infortunado do que vós e estou sem destino, sem futuro sobre a superfície terrestre. Dioneia soluçava convulsivamente. Decorridos alguns momentos, quando ela recobrou algum domínio sobre si mesma, após uma prece veemente e angustiosa, formulada no recôndito de sua alma, ouviu a interrogação aflitiva de Cláudio Solano. Estais mais conformada com o destino, sempre hostil, senhora? Sim, embora perceba que morri para o mundo em que vivemos. Assim sucede a muitos seres humanos, senhora, quando os flagela uma grande dor moral, alguma catástrofe irreparável. Mas os que têm o radioso arnês da fé ou um afeto confortador ainda recobrem os corações contra as lanças do desespero, do desalento, da revolta. Quem neste orbe de trevas não sofre um desses terremotos morais, não sabe avaliar o que se passa com seu semelhante, em igual adversidade. Meu sofrimento, senhora, bem o compreendeis, é maior do que o vosso. Que padecimento poderá superar o de um coração materno que não possui teto onde abrigar seu filho? E avaliai, senhora, ou de quem, possuindo haveres incalculáveis, não pode adquirir uma gota de luz para os seus olhos amortecidos, imersos na escuridão, que só deve existir no fundo das crateras de extintos vulcões, sentindo que as trevas invadem o seu íntimo, a sua própria alma? Prolongado silêncio envolveu o recinto. Subitamente, tendo ouvido o diálogo de Dioneia
com o senhor do solar das sereias, Clodoveu de Xerxes falou timidamente: Perdoai-me, se vos ofendo com um conselho cristão, que ora me ocorre à mente. Por que não vos aliais sobre a terra para mútuo conforto às vossas angústias? A dor, quando existe em um coração isolado e sensível, sem um lenitivo sequer, é mais pungente do que a de quem padece rude prova rodeado de criaturas amigas. A dor, por mais violenta quando compartilhada, diminui de intensidade. Não está patente a vontade do céu que ora vos sucede, colocando-vos no mesmo carreiro isolado, na mesma via crucis da existência, cada qual mais excruciado, sedento de consolações, para, em conjunto, levarem o seu madeiro de expiações redentoras ao Gólgota da salvação das almas? Cláudio Solano e Dioneia escutavam-no, emocionados, sem que pudessem murmurar um vocábulo sequer. Durante a noite, retirados nos seus desguarnecidos aposentos, agradeceram ao anfitrião as palavras fraternas que lhes dirigiu, sem que houvesse, contudo, sido solucionado o que mais os preocupava então, na extrema conjuntura em que se encontravam ambos. Livro 7º. Quando o destino impera. As horas trágicas repercutem no âmago das almas, com intensidade igual à dos cataclismos nas crostas terrestres, que, como os temporais africanos, nos instantes de violência meteorológica, ficam devastadas pelos tigres aéreos dos vendavais. Assim sucede à criatura atingida pelo furor dos infortúnios, parecendo-lhe que torna em poeira todos os sonhos de ventura, todas as esperanças e ilusões. E, no entanto, a fênix celeste que se oculta no organismo tangível, a alma, se ergue, rediviva das próprias cinzas, das desventuras, carbonizada pela dor que lhe infligiram as vergastas de chamas, e retorna à vida, mal termina a fase aguda da desdita, embora sinta no íntimo uma devastação que lembra as ruínas da Pompeia de seus sonhos fanados. Quanto mais sensível é o temperamento, ou antes, mais sutil é o espírito, já acendrado pelas pugnas terrenas, maior é o reflexo da dor no âmago do ser, com a mesma diferença que não permite confundir o som argentino com o de um carrilhão de ferro espesso. Dioneia, no curto espaço de 36 meses, sentiu as mais tremendas decepções, os infortúnios mais acerbos, as dores mais excruciantes, humilhações superlativas que deixaram sulcos indeléveis em seu espírito como se fossem produzidos por látegos de fogo. Não tenho mais serenidade espiritual para prosseguir a jornada nas condições penosas em que me encontro, murmurou ela ao recordar as palavras amigas de Clodoveu. Abraçada ao filho que lhe acariciava o rosto, seu pensamento continuava a irromper do cérebro com impetuosidade, meditando. Querer a morte, o aniquilamento da matéria, a liberdade integral da alma, a isenção das lutas terrenas, e ser compelida a buscar alimento para si própria e para um filho. Viver fisicamente sentindo a morte, a algidez do sepulcro dentro do coração ou no próprio espírito. Naquele instante, porém, uma voz suavíssima insinuou-se-lhe recondidamente. Minha cara irmã, sabeis amar os bons, os justos, os impolutos. Bem o sei, mas muito maior mérito há em amar os delinquentes, os monstros morais ou físicos. Muitas vezes o próprio crime elabora a redenção dessa alma criminosa. Façam-me compreender. Cláudio Solano, que vos tem consagrado em diversas existências invencível afeição, veemente afeto,
fracassou eliminando o seu melhor amigo. Ele, porém, não é uma consciência falida, indiferente à dor do próximo, nem um coração empedernido. Por isso, o azorrague do remorso lhe fustiga a alma tenazmente, flagelando-a com violência. Graças a essa vibração do açoite empunhado pela teme celeste, suas faculdades morais melhoraram sensivelmente. Ficou-lhe a herança paterna mal adquirida, mas, segundo vos revelei, o solar das sereias pertenceu outrora a vosso esposo. Ides voltar ao que já vos pertenceu, em tempos ido, e aos que sucumbiram no incêndio há poucos dias. Tendes ao alcance de vossas mãos o futuro de 2 seres humanos, um deles adorado, Lúcio, outro indesejável, Cláudio Solano. Escolhei, irmã, que percebeis minha voz silenciosa no âmago de vosso coração. O que tendes a fazer? O triunfo integral de vossa alma, ou outra etapa terrena mais dolorosa do que a atual? Retrocedeis de pavor pela antevisão de novas e mais tremendas catástrofes por vindouras? Não temeis as consequências de uma insubmissão às leis divinas? Compreendo as vossas palavras, respondeu mentalmente Dioneia. Sinto o peso das responsabilidades premindo meu espírito como se estivesse sob o Himalaia. Estendei vossa mão radiosa para que eu tenha a precisa coragem. Vossa rogativa humilde e fervorosa será atendida, cara irmã. Dioneia despertou bruscamente, compreendendo que algo de muito grave ocorrera consigo. Por momentos soluçou amargamente, abraçada ao filho que adormecera profundamente. Durante o dia, tendo-se conservado no aposento que ocupava, recebeu um recado de Cláudio, rogando que o atendesse com urgência. Dioneia foi à sua presença. Ele estava pálido até a lividez. Ela também parecia de alabastro. Suas feições esculturais tinham uma pureza de traços que a faziam digna de ser reproduzida por algum artista da famosa Hélade. Percebendo sua aproximação, Cláudio Solano, profundamente emocionado, disse com a voz insegura: Tenho assunto grave a transmitir-vos, senhora. Estamos em um momento decisivo da vida, pois não podemos eternizar uma situação, senão desesperadora, pelo menos de extrema delicadeza. Compreendo o que se passa em vosso nobilíssimo coração. Porém, essa penosíssima contingência não poderá prolongar-se indefinidamente, salvo se tendes algum projeto assentado. Sois muito culta e nobre para unir o vosso destino ao de um campônio que vos pretenda para consorte, muito débil para pesados labores, bela em demasia para inspirar proteção fraterna, pura, dos homens que a contemplem. Compreendo, assim, senhora, a angústia infinita que vos assalta e da qual compartilho, por mais ríspida é a prova por que estou passando, sentindo-me dia a dia mergulhar nas trevas no ocaso ilimitado da cegueira. A vida, desde tal fatal enfermidade, perdeu para mim todos os atrativos. Estou alheio à opulência, ao amor, à felicidade. Vós, porém, senhor, obtemperou Dioneia comovida, estais em diversa condição da que ora me oprime. Necessito tomar uma deliberação definitiva e não a encontro. Sou cristã, responsável moral por todos os atos conscientes da vida, devendo velar por um arcanjo terrestre que Deus colocou em meus braços. Bem vedes que sofro duplamente, mais do que vós, porque não tenho o direito de me refugiar num túmulo. Pois bem, senhora, eu o tenho, e por isso, haveis de permitir que mande vir à vossa presença uma autoridade para dispor de meus haveres, revertendo a metade do que for apurado a meus fiéis servidores, e a outra metade a que foi consorte do meu melhor amigo, Marcelo Tassiano.
assim terminando minha inútil existência em proveito de alguns entes nobilíssimos e dignos de uma sina menos dolorosa. Talvez encontre o perdão do meu passado. Senhor, são dignos, talvez de admiração, os planos que concebestes e acabastes de expor. Deus levará em conta o que deliberastes. No entanto, Senhor, o destino ora se me apresenta tão tenebroso, que não me é permitido aceitar o vosso legado por 2 motivos de suma importância. Consentir que leveis a cabo um crime contra as leis supremas, o suicídio, que fere a justiça divina. Se consentisse na vossa imolação, toda a responsabilidade desse ato trágico passaria a pesar sobre os meus ombros, e também para evitar a minha própria desonra aos olhos dos pais de meu adorado Marcelo, que me julgam conivente em seu assassínio. Diriam eles que a fortuna revertida em meu benefício seria a plena confirmação de suas odiosas suspeitas. Será crível que hajam feito tão deprimente conjectura? Julgam-me, então, assassino de um quase irmão? Estou apavorado pelo que acabais de me revelar. Márcio Tassiano não formulou a odiosa suspeita, mas foi dominado pela esposa, que passou a odiar-me e ao inocente netinho. Tão condenável proceder, agravado agora pelo desaparecimento, no intuito de vos lesar e ao neto, ainda merece o vosso sacrifício, senhora? Que vos importa que vos julguem a melhor ou pior das mulheres, se vos abandonaram justamente quando mais carecieis de sua proteção? Falou Cláudio trêmulo de indignação. Senhor, posso imolar tudo na vida, exceto a honra, não em homenagem àqueles que tiveram condenável proceder para comigo, e sim por este meu único tesouro sobre a terra, meu filhinho, ao qual não temo sacrificar a própria vida. Sois nobre e digna, senhora, mas assim revolveis em meu coração o envenenado punhal da desdita, murmurou Cláudio. Após alguns momentos de reflexão, erguendo a destra vacilante, qual trêmula asa de alguma ave ferida, falando com solenidade, o castelão concluiu: estou dolorosamente só. Ouvi-me, pois, senhora, pela derradeira vez. Apesar de vosso orgulho, oriundo da nobreza espiritual que possuís, talvez em demasia, eu me compadeço de vossas tristes condições. Acabo de receber do mordomo do Solar das Sereias considerável quantia em moeda corrente, que eu desejava aplicar no supremo consolo desta existência. Nossa aliança esponsalícia, se assim o permitisseis, senhora. Compreendo, porém, que isso jamais sucederá, pois parece-me que também destes crédito à deplorável suspeita. Não repelistes a falsidade de vossos sogros, acreditando na perfídia e na vilania contra o meu melhor amigo. Percebo a repulsa que desde então tendes por mim. É-me intolerável continuar a viver com uma inútil opulência que não pôde suster a desdita, que dia a dia mais agrava a minha situação. Hoje morrerei, legando a vosso filhinho esses valores. Não mais voltando ao solar do cisne, ninguém ficará ciente do sucedido, e desse modo permanecerá a vossa honra ilesa. Podeis desde então viver tranquilamente onde vos aprouver, sendo ditosa com o vosso filhinho. Haveis apenas de encarregar-vos de enviar um mensageiro ao Solar das Sereias, relatando que fui vítima de lamentável acidente. Quanto às disposições testamentárias, estão no cofre do castelo, conforme o sabe o fiel servidor Felipe Valdomiro. As lágrimas fluíram dos olhos em trevas do abatido castelão. Dioneia, apiedada, sentiu estranha vibração repercutir no seu imo. Se não o sustiverdes à beira do abismo, sereis responsabilizada pelo crime que premedita. De onde partira tão incisiva intervenção? Não estaria ela prestes
a resvalar na voragem da loucura? Subitamente, pálida e comovida, ela se ergueu e, estendendo-lhe a mão, com a atitude de nobreza que lhe era peculiar, disse: Senhor, não sou insensível à dor alheia. Não posso aquecer ao sacrifício ou à imolação de vossa vida em benefício de minha aventura terrena. Eu me sentiria eternamente maldita.